Beleza, ler mais um pouquinho porque eu já me senti meio desviado. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Áfique e Israel acampou junto ao fonte de Zerel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aques. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus fazem aqui? Aques respondeu: Esse é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia que ele deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: Mande embora esse homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante a batalha. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão a custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi que cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Então Aque chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aques respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo com os servos do seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Zezreel. É interessante que, quando precisa, Deus usa até o inimigo, né? Davi está vindo na terra dos filisteus. Então Deus usa até os inimigos para cuidar de você se precisar. É até ironia que está perseguindo Davi é o povo dele, que é o rei, né? O rei Saul. E quem está protegendo ele, cuidando dele, é os inimigos, que é os filisteus. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negeb e incendiaram a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiro todos que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Zezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Iria alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Isso aqui é legal porque a Bíblia fala para tudo que fizermos, a gente pedir ao Senhor, né? Pedir ajuda, pedir direção. Davi, você vê que ele sempre faz isso. Então, antes dele perseguir eles, ele fala: Ó, eu posso ir? Vai dar tudo certo? Então, é uma coisa que a gente tem que se inspirar em Davi, que é isso. O tempo todo tá completamente submisso a Deus, né? Perguntando a ele tudo. E não aos nossos próprios pensamentos. Onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: Eu sou um jovem egípcio, servo de Amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. E incendiamos a cidade de Ziklag. Davi lhe perguntou: Você pode levar até esse bando de invasores? Você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em Carmelo e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Pode ser que eles não eliminaram, né, as pessoas ali, nenhum e tal, os amalequitas, né, e tal,
por causa de Deus mesmo. Talvez Deus permitiu, né, que fossem levados, mas que não ferisse ninguém. E aí com isso Davi ia pegar de volta para até ganhar honra, talvez, entre os filisteus. Então é uma coisa a se pensar, né? Porque Deus faz isso, né? Tem vezes que a gente acha que o gigante, por exemplo, que estava afrontando Israel, foi para levantar Davi, para ele ser honrado perante todos. Então isso é muito interessante, porque tem coisas que a gente vai enfrentar mesmo e é propósito de Deus a gente enfrentar. Isso vai gerar em nós quem a gente precisa, que precisa ser gerado. Então Davi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com quem o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Caraca, que doido, né? Porque normalmente você pensa nisso também. Pô, eles nem passaram por tudo aquilo. Mas não, Davi falou, não, eles separaram, eles só não conseguiram nos seguir. Vamos repartir com eles também o que a gente ganhou. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esses presentes às autoridades de Betel, de Ramote, de Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoá, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos cananeus, de Ormá, de Corazã, de Ataque, de Hebron, Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gilboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei vergonha de cair nas mãos dos incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam no outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram. Não, oh meu Deus. Quando o exército viu que Saul tinha morrido, seus filhos, todo mundo tinha morrido, eles fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram culpá-las. Caraca, os israelitas. Realmente, né? O rei morreu, todo mundo morreu, vamos fugir. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboá. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram os mensageiros por toda a terra dos filisteus, para proclamar a notícia, nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes e Gileade, bem cruel, né? Quando os habitantes de Jabes e Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Interessante que 7 significa perfeição na Bíblia, então jejuaram 7 dias, tipo, um símbolo de perfeição. Fechou, agora vai 2 Samuel. 1 Samuel já contou a loucura de Saul. É dividido, né? Uma parte da ascensão de Davi ali. Não da ascensão, né? A ascensão acho que vai vir em 2 Samuel. Mas uma parte do começo ali de Davi, dele sendo levantado. Esse contra-exemplo que a Bíblia faz de Saul para Davi, no próprio 1 Samuel. E a loucura de Saul também, né? A própria loucura de Saul e essas partes, onde Davi se esconde. Então é bem interessante, é um livro muito bom. E tudo que ele conta é bem organizado, né? A mensagem de Deus fica clara e tal. 2 Samuel, aqui que vai falar sobre a ascensão de Davi. Glória a Deus. É top. Aleluia, mais um dia lendo a Bíblia. Glória a Deus para não se desviar.